26 de julho. Relaxe e me deixe guiá-lo ao longo do dia. Tenho tudo sob controle. Você tem a tendência de espiar ansiosamente o dia que tem diante de si, numa tentativa de planejar o que fazer e quando fazer. Mas então o telefone ou a campainha toca e você tem de ajustar os seus planos. Todo esse planejamento o prende e o afasta de mim. Você não deve estar atento à minha presença apenas nos momentos de tranquilidade, mas em todas as ocasiões. Quando olha para mim, mostro-lhe o que fazer agora e depois. Muito tempo e energia são desperdiçados no planejamento obsessivo. Quando você permite que eu direcione os seus passos, obtenha a liberdade necessária para aproveitar minha companhia e descobrir tudo o que preparei para você no dia de hoje. Bom, vocês estão me ouvindo? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e a toda a espiritualidade aqui presente, o nosso amado Mestre Jesus, por estarmos reunidas aqui mais uma noite e mais uma semana que está se iniciando de Evangelho, que possamos adentrar nessas palavras, entender o que está sendo dito, a mensagem que está sendo transmitida para a gente, e que a gente possa usá-la da melhor forma possível, explorar esse amor, essa fé que nós temos e que, com certeza, podemos cada vez mais externalizar, colocar para fora, em auxílio ao próximo, em auxílio a quem está próximo de nós, que possamos sempre ser essa luz na vida de quem passar por nós, e que possamos ser luz também em nossas vidas para a gente, que possamos sempre cuidar de nós, estarmos em nosso melhor momento, nossa melhor versão, sempre buscando no Evangelho suprir as nossas necessidades, suprir os nossos medos, inseguranças, que possamos sempre caminhar, sempre trilhando esse caminho de amor, de fé e de esperança. Assim seja. Que assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Eu posso ler. Obrigada. Bom, vamos lá. É o capítulo 24, o primeiro item. Candeia sob alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Capítulo 24, o primeiro item. Bom, vou começar. Capítulo 24, candeia sob alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sob o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Lucas capítulo 8, 16 e 17. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falaste por parábolas? E respondendo-lhe disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escuteis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure.
São Mateus, capítulo 13, do 10 ao 15. Admira-se ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão em estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, ainda o verdadeiro sentido da máxima não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideradamente, revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade adulta. Cada coisa deve vir a seu tempo. O grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegamos a um certo grau de desenvolvimento. Os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sobre a medida que a humanidade está madura para recebê-las. Elas as mantêm em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens não estão na posse delas. Ocultam-nas a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminhavam e rasgavam o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios ocultos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Bom, vou parar por aqui. Então, a gente já fez a leitura, né, dessa passagem, até acho que mais de uma vez, né? E fala muito sobre esclarecimento, né? Sobre fé raciocinada e sobre o tempo, né? A evolução de cada um. Enquanto eu ia lendo, né, eu pensei, às vezes, né, a gente pega um livro para ler, né, um livro mais técnico, né, que seja da doutrina espírita, né, já que estamos na doutrina, como exemplo, e às vezes a gente faz a leitura dele a primeira vez, um livro bem técnico, e não entende nada, né, só persiste lá, firme e forte, naquela leitura, e não entende muita coisa, vai meio que aos trancos e barrancos, vai e termina o livro. Aí passa um tempo, né, uns anos, eu vou reler esse livro, né? E aí, devido às experiências de vida, aos estudos, né, propriamente dito, a gente consegue se entender, se encontrar melhor naquele livro, o mesmo livro que a gente leu anos atrás. Então, é mais ou menos isso que acontece, né, na nossa evolução, na nossa caminhada.
a gente vai aprendendo, né? A gente vai adquirindo conhecimento e, com isso, as coisas vão ficando mais fáceis de entendimento e mais fáceis da nossa compreensão mesmo, né? Por isso que Jesus, como diz a leitura aqui, ele não escondia as coisas da gente. Nada é misterioso, é mágico, nada disso. Ele simplesmente sabia o momento de cada um, por ser um espírito evoluído, né? E sabia o nosso momento. Ele sabia que não era o momento da gente entender coisas que, por mais que ele falasse, a gente provavelmente iria rejeitar ou não iria entender e iria, não sei, entrar em questionamentos muito graves em relação àquilo e não levaria a nada, né? Então, ele sabia, na sua infinita bondade e evolução, né, qual era o momento para tudo. E por isso ele fala através das parábolas, né? Porque ele sabia que ao longo dos anos, ele esteve aqui há mais de 2000 anos, e ao longo dos anos, dos estudos nossos, da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, a gente ia entender cada vez mais aquilo que ele queria passar, né? E cada vez mais que a gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu estudo, eu leio alguma parábola, alguma mensagem, alguma coisa diferente, por mínimo que seja, passa na minha cabeça. Então, é uma coisa assim que é super atual e que é imortal, entendeu? Que vem, cada vez mais, vem acrescentando a gente, vem nos ensinando coisas. Então, o conhecimento, ele é rico por causa disso, porque a gente vai crescendo, vai evoluindo e cada vez mais a gente vai aprendendo com aquilo que ele nos passou. Então, por isso que ele sabia que aquele não era o momento, né, de se revelar tudo, e ainda, mesmo a gente agora, né, em 2021, muitas coisas ainda, muitas coisas ainda, a gente não sabe, né? A gente sabe um pouco mais do que naquela época, mas ainda estamos em aprendizado. Foi como ele disse aqui na leitura, né? Nós somos como se fossem crianças, depois adolescentes, adultos e, por fim, idosos. Então, a gente ainda está nessa caminhada, né? De entendimento, de compreensão. A gente parte da infância, né? Começa a entender um pouco mais, vai para a adolescência e assim sucessivamente. Então, não adianta a gente querer atropelar, né? Colocar o carro na frente dos bois, né? Como é que falava antigamente. Não adianta a gente querer fazer isso. A gente tem que tentar sempre adquirir, né? Esse conhecimento para a gente, tentar colocar, né? No nosso dia a dia, é sempre válido. E aí ele vem com essa expressão, né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire, né? Isso me passa muito da gente ter todo o conhecimento, às vezes, né? A gente sabe, né? Da lei de amor, da lei de caridade, enfim, né? Estou usando de exemplo, mas pode ser qualquer coisa que a gente tenha conhecimento e a gente simplesmente não, às vezes, não coloca em prática, né? Fica guardado dentro da gente. E é a mesma coisa que não ter esse conhecimento. A gente tem que sim pôr em prática, qualquer que seja, né? Sempre tentando, o conhecimento ele vem para nos melhorar, né? Para nos aprimorar. Então, a partir do momento que eu entendo aquilo, né, que está sendo passado para mim e tal, de qualquer forma, eu tenho que colocar no meu dia a dia. Primeiro, para mim, a melhora, né? E também para ajudar os outros, né? Acaba de quebra ajudando os outros que estão ao nosso redor. Então, não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo, sermos as pessoas mais inteligentes do mundo em qualquer área que seja, e guardar todo esse conhecimento para a gente. Simplesmente, meio que não adianta de nada você ter tudo aquilo, né? E não se utilizar disso. Então, todos os dias, né, que a gente aprende alguma coisa e tal, a gente coloca, né, em prática. É a mesma coisa, por exemplo, vou usar um exemplo bem simples, né?
da criança quando está aprendendo a andar, né? Ela cai, aí tenta de novo, depois cai. Já pensou se ela na primeira queda pega, desiste, fica lá na dela sentadinha, não anda mais, ponto. Ela sabe toda a técnica na cabeça dela de que ela tem que levantar, andar, um passinho de cada vez e andar. Mas ela simplesmente não faz isso. Então, ela nunca vai andar. Está só na cabeça dela, só na mente dela. Então, é por isso que a gente tem que pôr em prática, porque é aí que vai valer, né, do nosso conhecimento. E o que a religião, né, a gente sempre tem que levar isso em consideração, o que a religião não nos explica, né, a gente tem aí a ciência, né, como ele mesmo diz aqui, a gente tem, ele fala, né, mas aos passos, achei que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. Então, não é que a ciência anula a religião, nem a religião anula a ciência, de modo algum, mas elas vão se complementar, elas vão caminhar juntas. A partir do momento que eu não tenho uma resposta na religião, eu posso complementar com a ciência e vice-versa, e né, por esse caminho, sempre tentando unir elas, né? A gente não tem que colocar elas como coisas distintas, mas coisas complementares, coisas que levam a gente à evolução e ao conhecimento. Então, a gente não pode simplesmente acreditar só em uma, excluir a outra e vice-versa. Cada conhecimento se complementa, né? Porque todo conhecimento tem sua origem, né? Mais ou menos, através, né, das leis naturais. E as leis naturais são divinas. Então, a ciência é baseada na lei natural, religião, tudo isso. Então, tudo se complementa, tudo se conversa em certo ponto. E por isso que o conhecimento é tão importante. E o conhecimento compartilhado é mais importante ainda. Então, por isso dessa expressão da gente não colocar a candeia sob o alqueire, né? Tentar ao máximo colocar esse conhecimento para fora, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe pouco, mas só com experiência de vida, com o estudo, né? Claro, técnico é muito importante, mas às vezes com experiência de vida, às vezes com uma palavra, com uma sabedoria mesmo de vida, a gente pode com certeza auxiliar o próximo, não necessariamente só de livros de coisas técnicas, né? De fórmulas que vive o homem. A gente também vive muito desse conhecimento de vida, do sentimental e do coração. Então, acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Lívia. Você sabe que quando você começou, eu pensei essa questão da sincronicidade, né? Ontem a gente leu o capítulo 24 também, e hoje cai novamente o capítulo 24. Porque ontem a gente, acho que começou do 8 ao 10, se não me engano. Falava sobre o conhecimento e falava não ir aos gentios, né? Não insistir em impor a nossa religião a quem não está preparado ou quem não se interessa por ela. E hoje você veio explanar sobre o conhecimento em si. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei um pouco perdida, porque na minha área, alqueire, a gente usava muito a medida de terra, né? E depois eu falei, não pode ser isso. Aí fui procurar no dicionário, e aí alqueire era uma espécie de cesto, né, que se usava antigamente. Então, quando ele faz a alusão ao texto, não colocar a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, não fazer uma sombra em cima da luz, né? Então, tipo, colocar a candeia no candeeiro, né? Espalhar esse conhecimento, essa luz do conhecimento para quem quer que seja, quem quer que esteja atento. Mas quem gostaria de falar? Mais alguém contribuir? Luciana. E também me veio agora que, como a mensagem de Jesus ecoa há 2000 anos, nós vamos reencarnando, né? E cada um no seu nível de consciência, de aprendizado. E aí, quando a gente reencarna, a gente vem com uma sabedoria já adquirida. Então, nós, hoje, aqui, estamos reencarnados no planeta Terra, cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem a sua vivência, cada um traz uma sabedoria que o universo precisa que a gente
coloque isso para fora de alguma maneira. A gente não pode ficar à mercê da ignorância, a gente tem que buscar o conhecimento. E cada um está num degrauzinho, então é muito importante essa troca. E acho não, para mim, as parábolas têm esse significado. Como estamos cada um no seu nível de consciência individual, a parábola ela vem diferente para cada um de nós. E aquelas pessoas que se afinam na ideia acabaram se formando as religiões por isso. Então, é muito importante essa troca, o estudo diário, o avanço no conhecimento, buscar cada vez mais. Tem um texto que ele fala disso também, que é aquele que já tem mais, né? Mais receberá, porque quanto mais você busca, mais você acha, mais você adquire conhecimento. Então, o pouco, a gente pode, como a Lívia falou, a gente pode achar que é pouco, mas o pouco conhecimento que a gente tem já está inserido em nós, na nossa alma, no nosso espírito. Então, a gente precisa colocar ele no mundo, a serviço, mesmo que a gente ache que é pequenininho, mas é a nossa parte. Porque, como somos esse quebra-cabeça, né? Cada um traz um pouquinho, cada um traz a sua parte. Igual aqui no Evangelho, cada um fala um pouquinho. A gente adora quando a Sueli fala, mesmo que ela fale um pouquinho, a gente gosta. Então, é cada um com o seu pouquinho, mas é assim que a gente vai montando as pecinhas. É muito legal esse texto. É isso aí, existem várias formas de conhecimento, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, a Nani. Fala, Nani. Oi, pessoal. E aí eu achei muito bacana quando a Luciana fez esse link com um outro estudo que a gente faz sempre, né? Aquele que tem, aquele que mais tem, mais lhe será dado, e o que não tem, até o que pouco que tem será tirado. E aí eu imagino, do que adianta a gente correr atrás do conhecimento, a gente se empenhar tanto para aprender se a gente não vai utilizar? Se a gente guardar o conhecimento para a gente, de que valeu? Vale para nós. Mas e aí? Se você não pode utilizá-lo, porque eu acho que tem pessoas que ficam num nível tão grande de egoísmo que querem guardar o conhecimento de todo mundo, que consegue guardar até dela própria. E aí ela se perde. Ela gastou um tempo, ela perdeu a oportunidade de passar para o outro e ela desperdiçou uma caminhada. O que adianta eu ter a luz e querer que ela só brilhe para mim? Eu vou ser eu vou estar num ambiente iluminado, mas eu vou ser sozinha. E aí? Qual o preço que a gente paga? Então, que a gente esteja sempre atento. E aí, reiterando o que vocês disseram, o que eu acho que, de repente, a minha contribuição não vai ser tão valiosa é uma palavra que eu use diferente, às vezes liga uma chave para despertar o conhecimento no outro. Tudo que nós podemos dividir, que a gente divida sem medo, porque o mínimo que a gente pode estar fazendo é ajudar o outro, estimular a que ele inicie a sua caminhada por uma palavra que seja. Ah, mas é tão pouco. É pouco, mas é o que eu posso oferecer. E às vezes pode ser pouco para mim, mas para o outro é o que ele necessita, é o que vai despertar, que vai estimular, e que ele vai falar, meu Deus, era isso. Às vezes a gente ouve tanta coisa acerca de um tema, né? Cada um fala de um jeito. E aí vem o outro na simplicidade, dando aquele exemplo que a gente fala assim, nossa, mas esse exemplo não tem a ver com estudo? Tem. É porque cada um é tocado de uma forma. E a gente está tão acostumado com aquela mesma forma que a gente não consegue despertar. Aí vem o outro, por um outro caminho. Aí você fala assim, meu Deus, era isso. E é isso.
E é isso. E é ótimo estar aqui e ouvir vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou pedir para a Nani se ela pode, por favor, cantar uma música para a gente. Pode? Obrigada, Nani. E aí, mais uma vez, eu agradeço também por estar aqui. E toda vez que eu não consigo estar com vocês, eu sinto falta da família, né? Aquela família que a gente fala, a parentela espiritual, aqueles amores, aqueles amigos, aqueles encontros que nós marcamos, sei lá quando, e que nos foi possibilitado agora nos reencontrarmos. E que possamos cada dia mais contribuir, porque o que Deus quer é exatamente isso, que a gente contribua com a nossa experiência, que a gente divida os nossos sucessos e também os nossos fracassos. Que a gente aprenda com os nossos acertos, com os nossos erros, com o acerto do outro e com o erro do outro. E assim a gente vai caminhando, a gente vai se integrando ao mundo, vai se entregando ao mundo, formando em nós seres mais completos, mais experientes, um pouco mais melhorados, ainda não em pleno desenvolvimento, mas buscando sempre, e agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estar com vocês. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso Senhor te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. O que estejas fazendo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Ele nos abençoa, Ele nos rege, nos guarda, nos incentiva e nos protege. Cada vez que nos esforçamos para melhorar, independente da velocidade em que estejamos, Ele se alegra e dentro de nós uma luz acende. E toda vez que levamos o nosso conhecimento para aqueles que têm necessidade, que temos uma palavra de amor, de conforto, que temos um olhar de carinho, uma mão estendida, que doamos um alimento ou uma oração, crescemos e auxiliamos o outro a crescer. E é para isso que estamos aqui, uns ajudando aos outros a evoluir, a marchar, a caminhar sempre, às vezes mais devagar, às vezes um pouco mais apressado. Em muitos momentos nós paramos e lembramos que parados nós não conseguiremos chegar a lugar algum e que estamos exatamente no meio do caminho, e se permanecermos ali ficaremos perdidos. Então avançamos, dando um passo de cada vez, agradecendo a todos aqueles que nos ajudam, agradecendo a todos aqueles que torcem e oram por nós. E assim, agradecemos também a Ti, Mestre amigo, Pai Santíssimo, Mãe Celeste, amigo espiritual que há tanto tempo nos acompanha, está sempre junto de nós, nos estimulando, nos instruindo, nos dando dicas preciosas, e que possamos estar sempre abertos a receber, sempre ligados a vocês, para que possamos receber suas orientações e, da melhor forma possível, avançar sempre.
agradecendo por mais um dia, agradecendo pela nossa saúde, pelo alimento que não falta em nossas mesas, pelo teto que nos ampara, pela família que nos acolhe, nos ama e nos ensina. Obrigada, obrigada, obrigada por mais esse estudo. Obrigada a todas vocês. Obrigada pela fluidificação das águas e pelo remédio que é colocado nelas, que possamos bebê-lo, que possamos aproveitá-lo e que lembremos sempre um trabalho que não é feito sozinho. Precisamos de colaboração, colaboração do alto, colaboração de nós mesmos e colaboração de todos aqueles com quem convivemos. Que saibamos valorizar tudo isso. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Vamos nos preparar para a nossa foto, então? Alguém aí vai abrir a câmera? Se ninguém for abrir a câmera, deixa eu só minimizar aqui, como sempre. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Sorriam. Pronto, pode se mexer. Obrigada, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Se Deus quiser.